Oi! Hoje é a terceira e última parte da leitura comentada de Yaya Garcia, de Machado de Assis, no nosso projeto onde lemos todos os 9 romances publicados pelo autor. E chegamos então aos derradeiros capítulos de Yaya Garcia, que são exatamente do 13 até o 18. E o ritmo continua o mesmo, a história continua simples, mas também direta, sem enrolações aqui do Machadão, o que é muito bom. Relembrando o que a gente viu no bloco anterior, temos que aquela pequena rusga que aconteceu entre Jorge Gomes e Lina Garcia, a Yaya, não rendeu muita coisa não, na verdade meio que teve um reset. Lembra que foi até uma cena dramática, né? Tivemos o Jorge pegando com firmeza no pulso da Yaya. Parecia até que ele podia se desentender um com o outro, né? Mas não, né? Que vale lembrar também, né? Eles estavam se aproximando muito, né? Ele como um professor dela de xadrez e também de inglês. Naquela conversa, né, mole, né, que casalzinhos se valem, né, para poderem iniciar um relacionamento. Coisa típica. Obviamente que a casa ali do Garcia estava percebendo exatamente essa movimentação dos dois. Mas enfim, o que importa é que o Procópio Dias ainda está rondando os dois. Mesmo que eles estejam começando um certo relacionamento, a figura lá do sujeito continua, porque afinal de contas, né, o Jorge Gomes está ali como um confidente da Lina e também um proativo para o Procópio Dias, né? Na verdade ele está tentando ver se descola jeito dela gostar do outro, mesmo que ele já tenha alguns sinais de que, claro, ele gosta dela e ela gosta dele. Enfim, o que temos aqui nesse primeiro capítulo, o 13, é que Jorge precisa dar uma certa satisfação ao amigo, entre aspas, que está lá na Argentina ainda. Precisa dar esperança para ele ou não. Na verdade, ele já tem quase certeza, né? Yaya não gosta de Procópio de jeito maneira. Então, mas claro, ele também não quer dizer na lata para o amigo, olha, esqueça, porque aqui não tem chance nenhuma. E aí o que ele faz? Ele esboça uma carta e, claro, vai enviar para o amigo. Mas antes de enviar a carta, ele faz um teste. Ele procura a Yaya, ele quer mostrar os escritos para ela, para ver se ela aprova, né? E aí ela tem uma reação meio intempestiva, curiosa, raivosa, para ser exato, né? Ou seja, ela já estava com um pouco alterada no finalzinho do capítulo anterior, né? Que ela continua mais um pouco. Na verdade, ela está em uma confusão na cabeça dela, né? Lembrando, né? Ela ainda é uma adolescente dos seus 17 anos, ainda naquela transição, né? Para a maturidade. Por mais que ela tenha assim crescido, se tornado uma mulher naquela grande cena que a gente viu no bloco anterior, ainda tem aqueles resquícios e pequenas dúvidas. Mas de qualquer forma, o próprio Jorge Gomes começou a perceber com mais certeza que sim, ela gosta dele. Principalmente numa situação também muito boa, que fez uma cena que rendeu bastante aqui nesse romance do Machado. Foi exatamente aquela visita àquela amiga da Yaya, Maria das Dores, uma senhora meio entrevada numa cama, que quando está lá, né, meio que o Jorge vai meio a contragosto fazer essa visita junto com o Yaya, ele acaba sendo apresentado pela Lina como um noivo dela. Mas de qualquer forma, depois dali, tem uma grande conversa entre os dois sentados num banco de pedra. Aliás, uma situação que se renova depois de alguns dias para mais outro tanto de conversa. Mas o que se define dali desse papo é que realmente um gosta do outro. E aí, claro, Procópio Dias não tem mais chance alguma. E lembra que eu apostava, né, que disso podia acontecer um grande, talvez, incidente, até grave, né, porque, afinal de contas, Procópio Dias foi para a Argentina querendo que o amigo o ajudasse ao enlace com a Lina. Mas praticamente aconteceu o contrário. Não só ele não conseguiu fazer com que Lina gostasse do Procópio, como ele ficou no lugar do Procópio em termos do relacionamento. Mas isso é papo para daqui a pouco, porque logo em seguida tivemos um pequeno embate entre as duas mulheres protagonistas aqui dessa história, Lina e Stella. Stella foi atrás de saber o que diabo está acontecendo com a menina, a sua enteada. E ela tomou aqueles ares de, poxa, eu sou sua mãe, você precisa se abrir comigo. E aí que Lina ficou realmente nervosa. E definitivamente as duas romperam relação e quase chegaram às vias de fato. Aliás, tem uma boa frase desse momento aqui da história, porque simplesmente, para resumir, né, o sentimento da Lina,
aliás, num momento meio indireto, né? Porque Yaya teve um pesadelo que, ao finalzinho dele, Stella presenciou. Quando ela estava quase já acordando, ela balbuciou algumas palavras e disse ela, né, que era exatamente o finalzinho de seu pesadelo. Dizei-me que não amas e eu te amarei como te amava. Ou seja, a partir desse ponto da história, a gente percebe que a grande mudança também, principalmente na cabeça da Yaya Garcia, é que ela tem uma grande traição da Stella. Ela que a adotou como uma mamãe postiça, e ela sabendo que as duas amavam o mesmo homem, sim, partiu o coração da criança, adolescente, mulher, tudo entre barras, porque ela é a mesma coisa o tempo todo, a Yaya Garcia. Ela estava realmente profundamente abalada de perder o amor da Stella. Não exatamente que estava gostando do homem, do seu primeiro amor, né, o Jorge. Mesmo porque nesse ponto da história, finalmente ela disse que ela nunca teve interesse realmente por Procópio, que inclusive ela considera um sujeito muito feio, desengonçado até, né? Sem nenhuma elegância. Ou seja, realmente ele nunca teria chance. E claro, ela só se casaria com ele nos mesmos termos que talvez fosse o caso da Stella lá nos tempos passados. Coisa que sempre foi nebulosa para os leitores aqui, né? A gente nunca teve certeza exatamente da atitude de Stella. Também, outra coisa que vai vir daqui a pouquinho, porque antes é preciso dizer que mais uma vez a doença de Luiz Garcia começou a retornar. Enquanto a doença estava de volta, também, claro, os pombinhos começaram a ficar abertamente enlaçados ali na casa dos Garcias. E óbvio que sim, os dois agora precisavam casar, já que não havia mais empecilho nenhum, já que Procópio Dias foi descartado completamente. Sobretudo, né, por causa da demora dele de voltar da Argentina. Talvez se ele voltasse um pouco mais rápido, a coisa desandasse e tudo ficava mais misturado. Mas não, como ele demorou, então o novo casal de pombinhos foi formado. E sim, claro, marcaram o casamento, tendo em vista, né, que Luiz Garcia provavelmente quase nem teria mais chance de estar presente ali no matrimônio, né? De qualquer forma, realmente as coisas aconteceram um pouco devagar, até pela doença e um pouco depressa também por causa do mesmo motivo. Mas aconteceu que no final das contas, Luiz Garcia faleceu. Aquilo abateu completamente a família. E lembrando que as duas estavam de coração partido uma com a outra, foi nesse momento que elas finalmente conseguiram se abraçar um pouco para poderem chorar juntas a perda. E curioso também que o Machado fez questão de valorizar a figura do Raimundo. Lembram? O negro que foi aforreado da família do Garcia e mesmo assim ele continuou a servir o Luiz. No capítulo onde se encerra essa questão do Luiz Garcia falecer, é pontuado de uma maneira bem dolorosa como o Raimundo sentiu muito a morte do seu antigo dono, mesmo que já fosse aforreado. Sempre aqueles pequenos detalhes de comentário social do Machado de Assis em relação aos escravos. Sempre é bem en passant em todas as histórias românticas dele e também na fase realista. Ele nunca dá aquela cutucada forte, é sempre bem sutil. Mas sim, antes do falecimento de Luiz Garcia, o Procópio Dias voltou. Quando ele voltou, meio que ele aceitou numa boa que Yaya não estava mais afim dele, mesmo porque ele meio que esqueceu ela lá durante todos esses meses que ele ficou na Argentina. E já estava até pensando em outra, por assim dizer. Só que no momento de certa vilania, né, porque já estava faltando mais um vilão aqui nessa história romântica, ele cutucou Yaya para que ela não se casasse com Jorge Gomes, porque claro, ele sabia que ele amava uma certa mulher misteriosa e foi exatamente o que ele disse para Yaya. Olha, não case com ele não, porque esse casamento vai dar em nada. No fundo, você vai se arrepender porque ele gosta de outra. Não entre nessa, fuja. Não é para casar comigo não. Apenas não case, vá viver a sua própria vida separada dele, mas não faça isso. É aquele vilão, né, que quer, no fundo, pegar algumas migalhas do que sobrar, né? Mas foi justamente isso que fez Yaya ficar profundamente também dilacerada, porque antes, claro, naquela famosa cena da carta lá dentro do escritório, ela teve a certeza de que quem Jorge amava era ela. Ela deduziu de uma maneira até fácil, mas tudo aquilo ali ainda era uma grande hipótese. Quando Procópio Dias disse isso, aí ela teve a prova, digamos,
cabal que realmente um era o outro. E a partir daí, óbvio, né? Ela não queria mais o casamento. Ela ficou enrolando durante o processo de luto, né? Passou 2 meses e nada de ter o casamento. Finalmente, um dia, quando o Jorge Gomes achou que já estava passado muito tempo, né? Já podia terminar o luto, ele encostou ela na parede e ela disse literalmente que não queria mais casar com ele. E obviamente que o tempo fechou mais uma vez junto com Estela. Também não conseguiu entender aquilo. E naquelas, né? A gente sempre sabe, né? Quando ela fica em crise de o Jorge Gomes poder ter um relacionamento com ela, ela fica abalada sempre. Dito e feito. E aliás, isso é narrado pra gente de uma maneira até retroativa também. Pois quando o Yaya manda uma carta para Jorge Gomes avisando que rompeu completamente a relação com ele, que ela não poderia casar, nós acabamos descobrindo que um dos motivos principais que fez ela pensar assim, tomar essa grande decisão, foi que ela uma hora subiu ao quarto de Estela e pôde perceber que ela estava completamente descabelada e caída praticamente ao chão. Ela deduziu, mais uma vez, uma garota inteligente, né? Por que ela está naquele estado, toda descompensada com o seu cabelo? Ela falou, ela só pode dar daquele jeito porque ela, em desespero, né, por exatamente poder estar acessível novamente a Jorge Gomes, naquela cena típica, histérica de uma mulher que não sabe o que fazer, né? Enfim, ela viu ela assim, nesse estado, caída ao chão, toda descabelada, e ela falou, não, é exatamente isso, ela ama ele ainda. E mais uma vez, nós leitores ficamos na dúvida, afinal de contas, ela ama ou não ama, desde aquele incidente lá, na situação da declaração de Jorge Gomes, da história dos pombinhos, eles pombinhos, pombinhos de verdade, os bichos, né, sempre naquela declaração horrorosa que ele fez, toda cavalar, né. Ela nunca expôs pra gente exatamente, claro, através do narrador da história, o que ela realmente sentia daquela situação. E disso acabou resultando também que, depois desse rompimento sério com Jorge Gomes, Lina também jogou na cara de Estela que ela não podia casar com ele porque Estela o amava. Ela não podia compactuar com isso. Mas aí naquele jogo de cartas pra lá e pra cá, e também lembrando, né, depois que ela rompe com o Jorge Gomes, Yaya manda uma carta para Procópio Dias, querendo dizer para ele, né, sim, ó, agora eu estou disponível, quero sim casar com você. E o cara já tendo esquecido ela. Ou seja, uma bela de uma salada aqui envolvendo cartas. Cartas em história romântica sempre tem bom negócio, né? Dá bastante evasão para quiprocós. Foi exatamente o que aconteceu aqui nesse finalzinho da história de Yaya Garcia. Mas enquanto Raimundo, o negro aforreado, vai enviar a carta para Procópio Dias, que ele está liberado a gostar mais uma vez de Yaya, o Jorge Gomes, que tem em mãos o bilhete de Yaya, que bela confusão, rompendo totalmente, ele retorna o bilhete para Estela e pedindo que ela tome uma atitude a respeito de tudo aquilo. Ele pede que ela explique as coisas para a Lina Garcia. E é aí que finalmente a gente entende por que a Estela não quis casar com... Não quis casar, não quis sequer começar um namorico, né? Com o Jorge Gomes lá na cena passada da famosa cena dos pombinhos. É que realmente ela não queria se envolver porque ela se achava inferior socialmente. Ela sabia ou entendia que aquilo não era o lugar dela. Ou seja, ela tinha uma cabeça do mesmo jeito que a mãe de Jorge Gomes, a Valéria Gomes. As duas pensavam igual. E ela conta toda a história, literalmente, até utilizando daquela carta famosa lá do tempo de guerra ainda, mostrando novamente para Yaya, com riqueza de detalhes, né, por que tudo aconteceu. Realmente a pressão que o Jorge sofreu por parte da mãe e também a reação dela, né, de não ligar que ele teria que ir para a guerra, provavelmente morrer, e as duas, né, mãe e futura esposa, estariam nem aí com o fato trágico. Sim, com certeza essas duas personagens são idênticas. Ela apenas seria uma segunda Valéria se casasse com ele. Enfim, com essas cartas expostas, Lina voltou atrás, pois enfim, entendeu que Estela realmente não gosta dele. Ou pelo menos finge não gostar, talvez o ponto mais exato, mas isso acho que fica mais pra gente, nossos leitores, do que para a própria Yaya. Talvez ela não tenha chegado exatamente a essa conclusão.
mas ainda tinha a tal da carta que estava sendo enviada para Procópio Dias. E aí, claro, mais uma vez, o personagem do Raimundo, o negro aforreado, ganha outra importância aqui na história, porque ele foi enviar e por 3 vezes ele chegou na porta e desistiu. E na quarta, ele acabou voltando para casa, querendo entregar a carta para Estela. Ou seja, problema resolvido, né? Uma maneira um pouco facilitada do Machado de Assis, mas tudo bem. Ele encerrou a história para todos os lados. Quer dizer, ainda tinha um grave problema, porque exatamente a convivência das duas mulheres, tendo o Jorge ali no meio, nunca daria certo. E a solução também foi meio que facilitada, podemos dizer, né? Porque a Estela acabou arranjando um emprego numa outra cidade, ela teria que viajar, ficar distante, e aí tudo resolvido, ela seria, acho que, professora. Ou seja, a gente pode comentar, né, que as duas soluções principais daqui da história foi meio que forçada, né? Tanto a carta não sendo enviada para o Procópio Dias, como um emprego misterioso que surgiu do nada praticamente para a Estela apenas distanciar da presença de Lina e de Jorge. Agora, comentando sobre tudo que o Machado de Assis escreveu aqui pra gente nesse bloco final. Com certeza, todos os 3 personagens ganharam muito mais conteúdo, muito mais relevo, que a gente não via exatamente nos 2 primeiros blocos. Isso aconteceu muito porque nesse romance do Machado de Assis, o protagonismo sempre ficou variando. Uma hora parecia que era Luiz Garcia, depois parecia que era o Jorge Gomes, depois parecia que era a Estela, depois parecia que era a Yayá. O tempo todo ficava para lá e para cá. E aqui, claro, de novo, nesses capítulos finais, isso também aconteceu. E coisa curiosa, exatamente nas últimas páginas, a própria Yayá perde de novo o protagonismo, porque tudo começa a voltar para Estela. Ou seja, de uma maneira geral, a gente pode dizer que esse livro aqui, Yaya Garcia, podia ter outro título, talvez Estela, um nome simples, como foi o anterior, Helena. Talvez casasse mais com a abrangência dessa história, porque na verdade todo o problema e tudo que aconteceu tem a ver com a personagem da Estela, não tanto como o Jorge, por exemplo. Aliás, nesses capítulos finais, o Jorge ficou um joguete para lá e para cá, né? Ele não foi ativo praticamente em momento nenhum. Aliás, vale dizer uma coisa que ele até recordou, que quando ele estava apaixonado pela Estela, ele teve aquele arroubo de juventude, ele foi proativo, né? Afinal de contas, ele a beijou. E depois naquela grosseria mesmo que ele insistiu que ela desse uma resposta para ele, né? E claro, ela refugou. Já com a Yayá, ele sequer deu um beijinho dela. Praticamente um contato físico foi justamente aquela hora que ele pegou no pulso dela. Coisa completamente diferente. E aliás, quando ele se declarou para Yaya Garcia foi através de um bilhete. Ou seja, né, a maturidade que ele teve por causa da guerra que ele viveu fez com que a declaração de amor fosse muito mais seca, uma coisa muito mais séria. E vale também uma comparação, né? Estela também se compara muito com o personagem do Luiz Garcia. Ou seja, aquela grande revelação que ela dá pra gente é que no fundo não adianta amar ninguém, porque os amores se acabam completamente. E aí tem outra frase também bem bacana aqui do texto, que é essa que eu vou ler para vocês. Um homem sacrifica o repouso, arrisca a vida, afronta a vontade de sua mãe, rebela-se, pede a morte, e essa paixão violenta e extraordinária acaba às portas de um simples namoro entre 2 xícaras de chá. Estela aqui acaba com qualquer tipo de vocação amorosa que as pessoas possam ter para com outras, porque literalmente esse sentimento profundo um dia vai acabar, e pode acabar tão repentinamente como começou. Na verdade, eu posso dizer que esse livro aqui, o último da fase romântica do Machado de Assis, é completamente realista no seu terço final, o que faz com que toda essa obra aqui seja muito boa. Eu acho que dá para apostar que é a melhor, assim, da sua fase romântica. Ele já estava completamente amadurecido, o Machado de Assis, para ingressar, sim, na sua próxima fase, a realista. Mas, sempre lembrando, né, todas as histórias do Machado de Assis sempre teve um cunho romântico, não importa a fase que ele estivesse, como também sempre teve um pouquinho de realismo, mesmo nos seus textos mais românticos. Mas esse daqui, ou no livro anterior, Helena, como eu já citei. E fim da leitura aqui de Yaya Garcia, a gente tem que começar a fazer novos convites, ainda aqui dentro desse projeto de leitura de todos os romances de Machado de Assis, e também de um novo que vai começar logo logo. Bom,
claro, primeiro, para o mês que vem, em fevereiro, já começamos a leitura comentada de Esaú e Jacó. Naquele mesmo esquema, serão 3 vídeos de leituras comentadas dos capítulos divididos em blocos e depois um quarto e último vídeo com aquela resenha tradicional, sem spoiler, fazendo uma avaliação geral da obra. Isso lembrando que o primeiro vídeo será dia 1º de fevereiro. Sim, agora serão aos sábados os vídeos do projeto do Machadão, porque aos domingos entrará um outro grande escritor, só que francês, Victor Hugo, com a sua obra Os Miseráveis, que será uma leitura comentada também durante 14 semanas. Por isso, claro, eu deixo aqui em cima o link para você poder conferir o cronograma oficial aqui desta grande leitura. Será uma grande aventura também, porque olha a extensão desta obra, 1500 páginas apenas. Mas enfim, voltando aqui às obras do Machadão, claro, em fevereiro teremos a leitura de Esaú e Jacó e depois em março encerrando com Memorial de Ares. Sempre lembrando que temos essa coleção maravilhosa da Nova Fronteira em 3 volumes. Eu vou colocar aqui os últimos livros, aqui do meio já estão a fase realista e aqui a fase romântica que acabamos de encerrar agora. Sempre lembrando, quem quer fazer essa leitura conjunta comigo, pode adquirir essa grande pacote aqui da Nova Fronteira através do link que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo. Sempre lembrando, quem faz a compra através desse link ajuda o canal, porque eu ganho aquela comissãozinha de vendedor e vocês não pagam nada mais por isso. O preço é o normal que qualquer um pode comprar lá na loja da Amazon, que é meu parceiro aqui de vendas, de compras e de tudo. Eu compro lá também, obviamente. Enfim, eu espero vocês dia 1º de fevereiro com a primeira parte da leitura comentada de Esaú e Jacó. Enquanto, claro, o próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas das resenhas que já fizemos dos livros do Machadão aqui dentro desse projeto. E